Olá! Alguém já parou para pensar como uma cópia assim bem perfeita de um super-herói pode ensinar algo super profundo sobre a gente? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso, mergulhando de cabeça no universo do bizarro e na arte da imitação. A ideia até que parece simples, né? Vamos criar um clone do maior herói da Terra. Mas e se alguma coisa nesse processo desse muito, mas muito errado? Essa pergunta não é só o começo de uma história em quadrinhos, não. É também o ponto de partida da nossa jornada hoje. Tá, pra gente entender essa nossa metáfora, primeiro a gente precisa conhecer o protagonista dela. Então se preparem para conhecer o Bizarro, a cópia fascinante e imperfeita do Homem de Aço. Imagina só a decepção, uma tentativa de replicar o Superman que resulta messo. O bizarro não é nem herói nem vilão, ele é uma sombra, sabe? Uma sombra toda distorcida do original, com poderes invertidos, uma lógica confusa e que está eternamente buscando um lugar no universo. E nessa busca por uma identidade, o Bizarro acaba criando um mundo à sua imagem e semelhança. É um planeta onde tudo é ao contrário. O lema deles já diz tudo. Nós odiar beleza, nós amar feiura. É grande crime fazer qualquer coisa perfeita. Essa filosofia invertida é a peça-chave para a gente entender a imitação. E é exatamente essa ideia de uma cópia invertida que serve de ponte para nossa reflexão. Como é que esse personagem bizarro, que vive por essa lógica do oposto, nos ajuda a pensar sobre a natureza da verdadeira imitação? Pode até parecer estranho, eu sei. Mas o que essa figura toda distorcida dos quadrinhos pode nos ensinar sobre um princípio espiritual fundamental. A conexão, olha, pode ser mais profunda do que a gente imagina. Essa ideia toda ecoa num texto bem antigo, lá no livro de Efésios, que faz um convite: sermos imitadores de Deus como filhos amados. A imitação aqui não tem nada a ver com ser uma cópia imperfeita, mas sim sobre refletir a natureza da fonte original. Mas beleza, como é que funciona essa imitação na prática? Vamos quebrar esse conceito em 3 princípios bem importantes, que servem como um guia nesse processo de nos tornarmos reflexos autênticos e não cópias bizarras. O caminho para uma imitação autêntica passa por 3 etapas cruciais. Primeiro, saber o que não imitar, ou seja, evitar os padrões negativos. Segundo, encontrar bons exemplos para seguir. E, por fim, o mais importante de tudo, se conectar e imitar a fonte original. O primeiro passo, então, é o discernimento. No mundo em que a gente é bombardeado por todo tipo de influência, principalmente nas redes sociais, o desafio é filtrar e se perguntar: o que estamos imitando? A gente precisa, conscientemente, evitar aqueles padrões que nos afastam do nosso propósito e dos nossos valores. E olha, essa ideia de evitar influências ruins não é nova, não. Textos bem antigos, como esse de Deuteronômio, já alertavam sobre o perigo de imitar práticas que são, no fundo, destrutivas. A mensagem continua super atual. Escolha bem as suas inspirações. Agora vamos para o segundo princípio, a importância dos bons exemplos. Ter mentores, ter figuras de inspiração, isso é fundamental. Caminhar ao lado de pessoas que já refletem as qualidades que a gente busca nos ajuda muito a navegar por um mundo de valores tão confusos. O apóstolo Paulo entendia isso perfeitamente. Ele chegou a se colocar como um exemplo de confiança dizendo: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele era basicamente um espelho refletindo a luz original. E aqui a gente chega no coração de tudo, o terceiro e mais crucial princípio. Bons exemplos são importantes, claro, mas eles são só reflexos. A nossa meta final tem que ser imitar a própria fonte de luz, o caráter de Deus, que foi revelado em Cristo. Ele é o padrão definitivo, o original perfeito. Isso nos traz de volta aquele convite fundamental: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Fica muito claro que o objetivo nunca foi imitar uma cópia, por melhor que ela seja, mas sim buscar refletir a própria fonte. Ok, com esses princípios em mente, a gente pode agora fechar o círculo e entender como evitar o perigo de desenvolver o que a gente poderia chamar de uma fé bizarro. Essa imagem aqui é muito poderosa. De um lado, o original, brilhante, o exemplo de Cristo. Do outro, a cópia distorcida, uma fé que adota ensinamentos de atitudes completamente opostas. Qualquer semelhança entre os dois é só na aparência mesmo. Ah, um cristão bizarro, então. Seria alguém que, de longe, pode até parecer com Jesus, mas quando a gente olha de perto, a vida dessa pessoa é o completo oposto dos ensinamentos de Cristo. Sabe, assim como o bizarro era uma sombra do Superman,
Essa fé é uma sombra da verdadeira fé. Para a gente terminar, vamos tirar essa análise do campo das ideias e trazer para a prática. Fica aqui um desafio pessoal sobre essa arte da imitação. Vamos refletir um pouquinho? Quem são as pessoas que nos inspiram a viver uma fé mais radical, mais autêntica? E mais, quem são aquelas pessoas que nos desafiam a sair da nossa zona de conforto para experimentar algo novo, algo que transforma? Agora, uma reflexão um pouco mais profunda. Será que a gente já consegue se enxergar como uma possível inspiração para os outros? E para fechar, o que será que pode estar faltando para que esse potencial se torne realidade? Que a nossa busca seja sempre por uma imitação autêntica, e nunca para nos tornarmos uma versão bizarro de nós mesmos.